Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro. E eu sou o Marson. E, bom, é uma grande satisfação estar aqui hoje e uma alegria, né, recebê-los para descobrir um pouco sobre esse tema que é a atenção plena, né, conhecido também como Mindfulness. A gente agradece enfaticamente ao Unicamp, e em especial o pessoal da Casa do Lago, o Soniro, o Luiz, o pessoal da equipe técnica, a Estela, né? Esse é um espaço muito acolhedor, é a segunda vez que a gente vem aqui e usa o espaço, e nós ficamos muito felizes por encontrar as portas abertas, o pessoal sempre solícito, nos ajudando nas dificuldades que às vezes nós não estamos tão acostumados, né, a ocupar esse ambiente. Então a gente fica muito feliz pela acolhida do espaço. Muito obrigado. Bom, nós somos instrutores em formação, né, sobre Mindfulness. Embora já pratiquemos a meditação há um longo tempo, a gente vem se especializando, né, Marson, nesses últimos tempos. A gente vai explicar um pouquinho a nossa trajetória. Antes de explicar a trajetória em si, eu gostaria de contextualizar um pouco, tá, a nossa visão um pouco do mundo, por que a gente está nesse meio. Então, a cultura atual, de acordo com Sua Santidade Dalai Lama, diz que este século XX que nós vivemos foi um século da guerra, né? E esse século XXI é um século que nós buscamos a paz, né? Então, nós estamos vivendo já em um contexto conflituoso, mas buscando, sim, um contexto mais pacífico. E, bom, para a gente mudar esse século XX da guerra para o século XXI da paz, é necessário que nós passemos por um desarmamento externo. Mas antes de mais nada, para que possa existir desarmamento externo, diz Dalai Lama que nós devemos passar por um desarmamento interno. Né? Então, quer dizer que dentro de nós carregamos, né, uma parte inconsciente, repleto de raiva, medo, inveja, cobiça, orgulho e tantos outros males inconscientes, né, que nos faz estar armados. E, na verdade, é isso que gera os conflitos externos. Né? Então, por isso que ele diz que é necessário que a gente passe por um desarmamento interno para que haja essa paz externa. O ser humano hoje, sua cultura atual, a educação que nós vivemos hoje, ela traz, infelizmente, um foco muito preciso no intelecto. Né? Nossa educação hoje é completamente voltada para o nosso meio intelectual e deixando de lado essa parte emocional. Existe aí uma separação entre a razão e a emoção. Então, nós podemos dizer que a nossa cultura, não só a educação, ele fala sobre a educação ocidental, embora eu possa até escolher isso, porque algumas sociedades orientais também já estão passando por essa intelectualização do homem. Né? Então, nós estamos nos tornando extremamente intelectuais e completamente ignorantes da parte emocional. Né? Augusto Cury, ele é um médico, psiquiatra, ele também é psicólogo, escritor, professor, e existe uma frase dele que eu gostaria de colocar para vocês. Ele diz assim: a educação do mundo todo está em crise. Estamos formando repetidores de informações e não pensadores. Até entre mestres e doutores, raramente encontramos pensadores brilhantes, criadores de ideias originais. A falência da educação exaltou a psiquiatria. Sempre houve transtornos emocionais na história, mas nunca nos níveis e na intensidade a que estamos assistindo atualmente. Então, isso realmente denota, principalmente, né, o Augusto Cury é brasileiro, então denota realmente a nossa realidade atual aqui no Brasil. E isso faz com que nós, eu, Leandro, Marson,
nós aqui estejamos imersos até o pescoço nessa cultura. Nós crescemos e somos, claro que existem pais e pais, mas nossos pais também estão nessa cultura, nossos avós, e essa cultura ela vem sendo passada de geração em geração e nós estamos imersos nela até o pescoço. E tem gente que gosta, né? Está lá na lama e está se divertindo na lama, né? Mas essas armas internas que a gente tem, elas trazem isso que é o sofrimento, né? Elas não permitem que a gente consiga se manifestar conscientemente e de uma forma clara e objetiva em busca de uma felicidade verdadeira. Falando um pouquinho sobre como eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a atenção plena, quando eu tinha de 13 para 14 anos, o meu avô ele me deu esse livro, chama As Essências dos Ensinamentos de Buda. Eu não sou budista, tá, mas eu sempre busquei conhecer bastante as religiões e as ferramentas que existem por aí em busca da felicidade, né? E aí foi o primeiro momento que eu tive contato com a atenção plena e isso realmente transformou a minha vida. No momento que, a partir desse momento que eu descobri a atenção plena, eu consegui começar a ver um pouquinho mais internamente, para poder ver externamente depois. Esse livro foi escrito por Thich Nhat Hanh. Tá? É um monge, ele é vivo ainda, e ele veio do Vietnã, e ele passou por muito sofrimento, né? Mas é uma pessoa muito especial. Bom, eu sou professor, né? Trabalho há mais de 10 anos em sala de aula, trabalhei assim, majoritariamente no ensino médio, em cursinhos, né? Agora estou no ensino fundamental também. E eu passei por muitas crises profissionais, né? Eu cheguei na educação por um ideal, de realmente contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais harmônica, mais feliz, né? E eu não encontrei ressonância no meu ambiente de trabalho com essas metas, né? Encontrei um ambiente, eu trabalhei em escolas de diferentes públicos, né? Desde alguns projetos sociais, trabalhando com pessoas em uma situação social de risco, né? Até grandes colégios, grandes redes de ensino, enfim. Em todos os ambientes eu sentia que sempre tinham muitas coisas incompatíveis com essa meta minha inicial de ideal na educação, né? E em meio a essa busca, eu encontrei com ninguém menos que Dalai Lama. Ele fez uma visita em São Paulo, em 2011, eu estive presente no conjunto de palestras, e ele, nesse conjunto de palestras, ele falou bastante sobre educação e sobre essa divisão da educação, né, que o Neto colocou no começo, de priorizar o intelecto e negligenciar a parte emocional. Uma alternativa para esse processo que o próprio Dalai Lama colocou foi a atenção plena, né? E é aí que a gente vai chegar no tema que a gente trabalha hoje. Então, um dos discursos do Dalai Lama em São Paulo, ele disse o seguinte: a educação de hoje não presta atenção adequada à importância das questões do coração. As pessoas que planejaram os ataques de 11 de setembro tinham um cérebro ótimo, mas conduzido pelo ódio. Há tantas conquistas científicas maravilhosas usadas para gerar mais sofrimento. Não há nada errado na ciência ou tecnologia, mas às vezes o uso envolve alguma coisa errada. Portanto, precisamos encontrar uma educação universal, uma educação moral. Se dependermos só da fé religiosa, jamais será algo universal. É por isso que a educação secular ou laica, desprovida de qualquer ligação religiosa, né, com foco no coração, isso sim pode ser universal. Então,
alternativa que ecoou como encontro, e que desde então, eu comprei, eu lembro, meses depois desse encontro, e a gente conversou sobre o assunto de uma viagem, né, indo para um retiro de meditação, e desde então estou cada vez mais convencido de que a união da nossa educação ocidental com a prática de atenção plena tem muito a contribuir para os paradigmas sociais que a gente vem enfrentando hoje, para as dificuldades sociais que a gente vem enfrentando hoje, de desigualdade, de escassez de recursos naturais, né, de falta de harmonia, tanto entre nós, seres humanos, quanto com o próprio meio ambiente. Né? E nós esperamos que ao final da palestra a gente consiga mostrar um pouco para vocês do que esse universo da atenção plena, né, vem trabalhando, o que ele pode nos oferecer e aonde a gente pode chegar, né, acrescentando essas práticas no nosso meio educacional, profissional e assim por diante. Então, falando um pouquinho aí sobre a origem da atenção plena, né? Ela tem as suas raízes no budismo e a doutrina budista, o que ela prega, podemos assim dizer, né? É a libertação do sofrimento, é isso que ela quer. E para você alcançar a libertação do sofrimento, eles ensinam isso que se chama o nobre caminho óctuplo, né? Que são 8 tipos de atitudes corretas que nós devemos ter perante a vida, que realmente vai fazer com que a gente alcance a libertação do sofrimento. Então, é daí que a ciência tirou a origem do mindfulness. Tá? Mas vamos lá falar realmente qual é. Então nós temos o nobre caminho óptimo, o reto entendimento, o reto pensamento, a reta palavra, a reta ação, o reto modo de subsistência. E eu gostaria de ressaltar aí, né, que lembra daqueles âmbitos da minha vida, o profissional para mim não estava muito adequado, então eu estou passando aí por um realinhamento da minha trajetória, buscando aí um reto modo de subsistência, reto esforço e reta atenção. O 7º caminho, reta atenção, é da onde a gente for ver no Pali, né, na linguagem Pali, ela é a tradução de Sati, reta atenção, que para o inglês foi traduzido como mindfulness. E a gente transformando isso para o português, nós temos a mindfulness como atenção plena, outros nomes que pode se dar, consciência plena, mente presente, recordação de si, entre outros, tantas outras nomenclaturas se pode dar para isso que se chama mindfulness, né? Para vias do nosso contexto, como a gente está trazendo, então, contexto educacional, a gente utiliza muito bem a palavra atenção plena. Mas vocês vão encontrar diversos autores tratando mindfulness com outras traduções. Vocês vão ver que a gente sempre está deixando aqui embaixo a origem das informações, tá? Da onde a gente está tirando os textos. A partir de domingo, a apresentação do PowerPoint PDF estará à disposição de vocês no site Escola do Presente Concorda. Isso, e aí se vocês quiserem conferir alguma coisa, vai estar sempre ali. Faz parte da nossa política de divulgação aberta interna. Isso. Compreendido? Questão da origem? Legal. Mas a atenção plena no contexto ocidental, como que ela surgiu? Né? Então, o Dr. John Kabat-Zinn, ele é um biólogo, né? Mas ele veio se especializando na parte médica. Em 1979 ele criou uma clínica de redução de estresse, tá? Isso na Universidade de Massachusetts. Essa escola de medicina lá da Universidade de Massachusetts. Em 1979 ele criou esse programa de redução de estresse e começou a estudar os efeitos da reta atenção, ou da atenção plena, né, como as pessoas estressadas que eram encaminhadas para essa clínica. Né? E sua primeira publicação científica se deu em 1982, mostrando os resultados de um treinamento, de uma metodologia científica
né, para reduzir o estresse baseado na atenção plena. Bom, e como que ele deu essa didática, né, no Ocidente? Basicamente, esse programa ele é organizado em 8 semanas, então são 8 semanas de prática que se dá. E existem isso que se chamam práticas formais, onde nós temos exercícios de atenção em repouso ou movimento. Então nós vamos treinando a nossa atenção, seja em uma postura relaxada, sentada, meditativa, ou até mesmo em movimento. E também práticas informais, no qual a gente cultiva a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Lembrando que essa didática ocidental, né, como ele está trazendo o budismo para cá e ele quer expandir isso, ele transforma isso num formato completamente laico. Então, completamente desprovido de religião, né, completamente baseado na ciência, no intelecto. Então, quando ele traz isso, né, no primeiro momento para o intelecto, é importante a gente ressaltar a necessidade da prática. Então, como eu falei, em 1982 ele deu-se o primeiro publicação científica sobre os resultados de mindfulness. Ele colocou esse formato, né, curso de 8 semanas, com uma ordem das práticas, que tem uma razão de ser, mas completamente voltada para a nossa cultura, né? Depois surgiram outros programas, a gente vai colocar alguns para vocês que seguem, tem esse formato que o Kabat-Zinn propôs inicialmente, e aqui a gente traz a interação da ciência com o tema, né? Temos aqui algumas publicações científicas, a primeira lá em 82 é do Kabat-Zinn. A gente pode observar um primeiro momento aí de uma certa estabilidade, né? A partir ali de 2002, 2013, a gente tem um aumento exponencial aí no número de publicações, né? E aqui a gente está falando também de ciência de primeira linha, né? Nós temos análises, revisões sofisticadas, tratamento de meta-análise, né? Em grandes revistas de prestígio internacional, como Nature, Neuroscience, PLOS ONE. Aqui tem trabalhos científicos muito interessantes, né? Isso, vale ressaltar que isso vem aumentando ainda mais. O nosso gráfico está parado em 2012, né? Foi a última informação que a gente teve. Mas a quantidade de trabalhos científicos vem realmente numa projeção geométrica muito grande. Bom, mas a pergunta é, por que praticar atenção plena? Né? O que esses estudos vêm trazendo para a gente é que a quantidade de benefícios que se tem com a aplicação do mindfulness na nossa vida são enormes. Podemos ver aí benefícios como a melhora da atenção, né, do foco da pessoa, redução de impulsividade, saúde física e psicológica. Então nós vemos aí evidências que apontam determinado círculo, né, de maneira bastante expressiva essas melhoras na vida de nós. Eu acredito que esses 3 itens, melhora da atenção, redução de impulsividade, saúde física e psicológica, estão diluídos, né, ao longo da apresentação. Mas aqui a gente pode fazer um destaque inicial para a palavra praticar, né? São benefícios aliados à prática de atenção plena, não ao estudo de atenção plena, né? Se a gente quiser aprender sobre natação, a gente, óbvio, conselho de nadadores experientes, se a gente enriquecer nossa prática com leitura, com palestras, isso tudo vai nos ajudar. Mas se não pular na água, não aprende a nadar, né? Com atenção plena é a mesma coisa. Os benefícios, isso é importante destacar, porque a nossa abordagem ocidental é muito intelectualizada, né? Os benefícios, a gente vai levantar uma série de benefícios aqui,
levantados pela ciência, né, com evidências bem interessantes, mas eles são aliados à prática de atenção plena, não a qualquer outra coisa. Por isso que no final do encontro a gente vai convidar vocês para fazer um curso prático de atenção plena. Então, os benefícios como terapia complementar, tá? Então não é como uma terapia alternativa, mostrou eficiência para, então, só para ressaltar um pouquinho, né? Então quer dizer o seguinte, você tem uma depressão, então você está tomando um antidepressivo, não quer dizer que você vai parar de tomar antidepressivo e vai fazer só o mindfulness. Não, o mindfulness ele entra como uma terapia complementar ao seu medicamento, né? Ou a sua psicanálise, etc. Então, como terapia complementar, mostrou grande eficiência para ansiedade, asma, ataques de pânico, câncer, depressão, distúrbios alimentares, distúrbios de sono, doenças cardíacas, de pele, dores crônicas, gastrointestinais, dores de cabeça, estresse familiar, financeiro e do trabalho, fadiga, fibromialgia, pressão alta. Isso só para falar, né, em uma parte dos estudos, né? E vale ressaltar que são dados realmente relevantes na melhora. Então, falando sobre esse modelo, né, de mindfulness, modelos baseados aí na atenção plena, nós temos outros tipos de intervenções. Primeiramente, o primeiro que foi criado, né, por Dr. Kabat-Zinn, é o MBCSR, ou MBCR, Mindfulness Based Stress Reduction, que é um programa de mindfulness de redução de estresse, basicamente aplicado para a redução de estresse em geral. Depois nós temos o MBCT, que é terapia cognitiva e mindfulness. Então, é um modelo criado, uma metodologia criada especificamente para depressão. MBPI, que é o Mindfulness Based Approach to Pain and Illness, é um programa de mindfulness para dor e doença. É uma metodologia específica para quem passa por dores crônicas ou algum tipo de doença. E o MBRP, que é o programa de mindfulness para prevenção de recaídas, que é específico para a dependência química. Bom, aqui o MBCT é um programa do Reino Unido, já muito difundido em hospitais e clínicas de saúde, né? É um programa expressivo aí, em pacientes com histórico de 3 ou mais recaídas de depressão profunda, ele tem uma recuperação de em torno de 50%, né, dos pacientes que passam pela intervenção. Boa parte daqueles artigos científicos lá que a gente colocou no tudo, né, saem daqui. A gente teve o privilégio de participar de um congresso em São Paulo, que uma das colaboradoras que desenvolveu esse Mindfulness Based Relax Prevention, ela mostrou os dados desse programa, né, que eles conseguiram recuperar pessoas de dependência química. Eles trabalham inicialmente dentro das prisões. Esses programas têm resultados assim, muito significativos, né? O próprio Sistema Nacional de Saúde inglês recomenda o MBCT, prescreve, digamos assim, né, para os pacientes, além de terem programas também para os cuidadores de saúde da rede deles. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre o programa de Então, a gente vai entrar agora numa área de risco, porque nós não somos neurocientistas, né? Mas é muito importante a gente tocar no assunto neurociência e atenção plena. Tá? Todo livro, todo curso que você faz de mindfulness, ele obrigatoriamente passa por aqui. Tá? Inclusive, aqui no Brasil nós temos uma grande neurocientista, que é a Elisa Kozak. Ela é neurocientista lá no Hospital Albert Einstein e faz, né, grandes pesquisas desse mundo.
Bom, então falando um pouco sobre isso, se alguém puder ajudar a gente, se tiver algum neurocientista aqui puder ajudar a gente também, estamos abertos. O córtex pré-frontal é essa parte do nosso cérebro, né, essa parte da frente, é uma das partes mais recentes no desenvolvimento do ser humano, né? E ele tem a mediação de funções executivas, principalmente a parte de concentração, planejamento, tomadas de decisões, recuperação de lembranças, controle de emoções. Então, podemos dizer que a parte consciente do ser humano, né, ela está aqui na frente. Tá? Então, a parte de uma resposta a um estímulo, uma resposta que não seja uma resposta inconsciente, ela obrigatoriamente ela tem que passar por esta parte do nosso cérebro. E, por um outro lado, nós temos a amígdala. Vocês podem ver aqui a região. Você quer? Sim. A amígdala ela faz parte das regiões mais primitivas do cérebro, né? E ligada a emoções desafiadoras, né? Então, situações de estresse intenso, de muito medo, de muita raiva, né? Essas regiões mais primitivas estão nas áreas centrais do cérebro que são ativadas. Em inglês eles falam dos 3 Fs: Fight, Fly or Freeze, né? Reações de luta, fuga ou paralisia, né? Quando a gente passa por emoções desafiadoras. Bom, basicamente, numa situação de estresse, a gente tem uma ativação dessas regiões mais primitivas do cérebro, né? E as consequências mais frequentes são taquicardia, aumento de pressão arterial, perda de apetite, né? O cérebro, ele entende o seguinte: olha, eu estou no modo emergência, né? Eu tenho uma coisa, tem um leão aqui me ameaçando, eu preciso resolver isso daqui, então não preciso digerir comida agora, não preciso ficar lembrando de coisas que vão me atrapalhar aqui no momento, eu preciso resolver essa situação. Entre as respostas automáticas, nós encontramos um comprometimento da ação do córtex pré-frontal, né? Então, aqui a gente tem um prejuízo dessas funções executivas. Só para complementar, então quando atua essa parte, né, da amígdala, do cerebelo, ele acaba bloqueando, ele não permite mais que esses impulsos cheguem até a parte do córtex pré-frontal, para ele inibe a função do córtex pré-frontal. Isso. Do ponto de vista histórico, nós devemos ser muito gratos a esse processo, né? Isso aqui foi o que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Então, nada contra isso. Agora, o problema é quando a gente passa por essas situações de forma muito frequente, né? E em emoções desafiadoras, se eu tiver um leão me ameaçando, ou se eu tiver uma prova difícil para ser resolvida, a resposta automática do cérebro é muito parecida, né? Lembram do famoso branco na hora da prova? Esse branco na hora da prova é um exemplo claro, né, de comprometimento das funções executivas. Então, o meu cérebro está entendendo aquela circunstância ali como uma circunstância de ameaça, né? Embora, ao longo da história da humanidade, esse mecanismo tenha sido importante, quando a gente tem essa ativação por longos períodos, isso gera uma série de prejuízos para a nossa saúde. Então, desde aumento de pressão arterial, comprometimento do sistema imunológico, né? Esse aumento do número de inflamações, uma série de publicações científicas desses assuntos, né? Então, quando esse mecanismo não encontra descanso, você a todo momento, eu tenho um vestibular daqui a um ano, mas enquanto eu estou almoçando, eu estou lembrando desse vestibular, enquanto eu estou jantando, eu penso nesse vestibular, eu deito na cama para dormir, eu estou pensando no vestibular, e se eu encontro isso como uma ameaça, eu estou a todo momento, né, e muitas vezes de forma inconsciente, ativando esse mecanismo de estresse, e isso tem uma série de consequências prejudiciais, tanto para as funções executivas quanto para o nosso próprio bem-estar e saúde. Acho que é isso que a gente Aí agora,
A prática de atenção plena é conhecida por estimular, né, esse nosso córtex pré-frontal. Então, a gente tem um incremento tanto nas funções cognitivas superiores em si, quanto um aumento geral de bem-estar, né? Então, consequências, regulação corporal, né, equilíbrio entre pausa e atividade do sistema nervoso. Então, o estresse não é necessariamente ruim, mas a falta de pausa para o estresse aqui é comprometedora no nosso caso, né? Então, as práticas de atenção plena favorecem essa regulação de pausa e atividade do sistema nervoso, autoconsciência, né? A percepção de nós mesmos, história de vida coerente com imagens futuras, chave para as relações sociais positivas. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula e passo por alguma circunstância desafiadora com os meus alunos, né? Se eu perco conexão com uma história de vida, com qual é a minha função ali no momento, eu posso perder a cabeça, ter uma reação inadequada com o aluno, né? As práticas também favorecem essa autoconsciência. Regulação emocional, que inclui entusiasmo e sentido de vida, né? Desregulação emocional está ligada a sentimentos de estagnação e depressão, né? E modulação do medo, né? Acalmar, suavizar e até desaprender os medos. As práticas de atenção plena têm uma atenção muito especial com essa questão da gente se aproximar de sentimentos ou circunstâncias desconfortáveis, né? Você tem treinos aí, eu diria, didaticamente organizados para, digamos assim, num tubo de ensaio, né, num ambiente controlado, você chegar perto de uma situação desconfortável, pode ser desde uma situação desconfortável por ficar muito tempo sentado, pode ser da prática, né? Então, você observa os seus impulsos mentais, a sua reação automática de querer mudar de posição, né? E isso você vai criando intimidade com os seus hábitos diante de circunstâncias que a gente tem esse impulso automático de nos afastar, né? São práticas bem interessantes. Bom, aqui eu vou falar sobre estimulação, então, vamos falar um pouquinho sobre como realmente, esse aqui é o domínio básico de como funciona a atenção plena. Tá? Então, nós temos normalmente, sem atenção plena na nossa vida, alguns estímulos, né? Então, seja até uma coisa básica na nossa vida, como eu comento, então você senta lá, vê a comida, se identifica com a comida, você apaga e começa a comer de uma forma completamente mecânica, né? Isso é sem atenção plena. Ou também quando, em relação a estímulos mais bruscos ou condições de perigo, que a gente estava falando, né? Então, vamos supor que você vai ser assaltado, naquele momento do assalto, chega lá, o cara pega você dá um branco, você fica lá completamente aterrorizado, fica lá um branco em você. Inclusive, depois que quando o policial vai lá e pergunta a você, né, qual era a cor da camisa? Não sei. Como é que era o rosto da pessoa? Não sei. Completamente em branco. Né? Então, o sistema da amígdala tomou completamente parte e você não guardou nada na sua memória, ficou completamente em branco. Então, esses estímulos eles podem ocorrer desde coisas pequenas quanto grandes. O que acontece, como o pastor estava falando, né? Uma prova, então a gente fica pensando o dia inteiro naquela prova e a gente fica estimulando uma reação automática, com medo, né? Estimulando essa parte, né, do nosso cérebro. Um dia antes da prova, tem pessoas que já começam a dar o branco, né? Perde sono, taquicardia. E aí chega lá no momento da prova, dá um branco completamente. A pessoa pode ter estudado o mês inteiro naquela prova, chega lá, no momento da prova, ela entra nesse branco. Por mais que não seja, né, um estímulo perigoso realmente. Na verdade, o nosso cérebro ele foi acostumando com aqueles pensamentos que a gente teve durante todos os dias e chegou no momento, toda aquela carga de uma vez vai fazer com que a gente tenha
que esse estímulo seja um estímulo de perigo, embora não seja. Quer comentar alguma coisa nesse momento? Já com a atenção plena, então, nós sempre vamos acostumar o nosso cérebro, né, a, diante de um estímulo, você colocar a sua córtex pré-frontal na frente. E você não ter uma reação automática, mas sim uma resposta inteligente àquilo. Então, você, numa prática informal, né, você tem lá um prato de comida na sua frente, você vai colocar o seu córtex pré-frontal para funcionar e você vai comer completamente consciente. Você vai pegar o seu carro e você vai dirigir até a sua casa, da faculdade até a sua casa, ao invés de você apagar no caminho, como normalmente a gente faz, você vai viver completamente aquele momento até você chegar à sua casa. E, em vez de você, lá no momento de comer, ficar pensando, até de maneira inconsciente, sobre a prova que você vai ter daqui a um mês, não, você vai estar completamente presente no prato e você não vai estar pensando na prova. Né? Então, diante de diversos estímulos, nós vamos estar treinando a nossa atenção plena para respostas adequadas. Então, as práticas de atenção plena são métodos didáticos para a gente sair do piloto automático. Então, desde a gente hoje pilota muito no automático, a gente vive muito no piloto automático, né? Então, desde perceber o seu sentimento, que a gente não tem mais esse costume de perceber o que a gente está sentindo, os nossos pensamentos, então perceber o que a gente está pensando, né? Seja, por exemplo, na prova, no vestibular ou qualquer outra coisa, até pensamentos depressivos, então você está realmente em contato com aquilo que você está vivendo, seja algo bom ou seja algo ruim. Falando um pouquinho sobre reações versus respostas, sobre as sensações físicas de emoções desafiadoras, essas sensações físicas são consequências das funções automáticas do corpo, desenvolvidas para nos ajudar a sobreviver. Elas são disparadas pela resposta de luta, fuga ou paralisia, que se inicia no sistema límbico do cérebro. Conforme desenvolvemos a habilidade de aplicar a atenção consciente nessas sensações corporais, podemos perceber nossas reações emocionais antes que nossas emoções sequestrem o melhor de nós. Esse trecho que a gente tirou do livro Mindfulness for Teachers, né, da Patricia Jennings, ela é uma grande pesquisadora do tema ligada à educação. Né? E é interessante como a atenção plena ela não é evitar que o nosso corpo continue agindo. Né? A gente não vai estimular exclusivamente sensações maravilhosas na nossa vida, não. Mas é estar consciente do processo enquanto ele acontece. Né? E isso nos dá a oportunidade de responder ao processo de forma diferente. Né? Então, assim como a gente não está consciente, por exemplo, às vezes meia hora depois da gente almoçar, o que você comeu no almoço? Nossa, não lembro. Porque a minha cabeça estava presa no vestibular que eu tinha prestado daqui a alguns meses, por exemplo. Né? A gente está tanto inconsciente em relação ao que a gente está ingerindo, quanto inconsciente em relação ao que está passando dentro da nossa cabeça e das emoções que acontecem no nosso corpo. Né? Se alguém mudar a pergunta em relação de o que você comeu no almoço para o que você estava pensando 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos atrás, nós também temos dificuldade de responder a isso. Mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos liberam essa cascata bioquímica que tem consequências para a nossa vida. Né? Então, estar consciente do que eu me alimento, estar consciente de quais são os pensamentos que estão surgindo, de quais são as emoções que estão surgindo, isso favorece, né, um estado de escolha mais rico do que de reação. Né? E muitas das reações que nós temos nós não queremos ter, né? Como o exemplo do branco da prova.
né? Mas a gente não consegue sair desse ciclo, né? Então, trazer consciência para o momento presente, é isso que a atenção plena faz, nos ajuda a lidar melhor com todos esses processos. Então, a gente também destacou aqui uma frase do Viktor Frankl, ele é um psiquiatra austríaco, diz assim: entre o estímulo e a reação existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossas respostas moram nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, muito sabiamente disse Viktor Frankl sobre esse espacinho da gente poder escolher ou não, né, as nossas respostas diante dos diversos estímulos que a gente tem no dia a dia. Né? Bom, pode passar mais um pouco ali. Aqui a gente traz referências mais sólidas do tema, né? Então, esse primeiro livro, The Mindful Brain, é escrito pelo Dr. Daniel Siegel. Ele é formado em medicina pela Escola de Medicina de Harvard, é muito conhecido por seus estudos sobre a atenção plena, né? É um livro voltado mais para o público em geral, né? Fala bastante também do funcionamento do cérebro, dessas reações, né? A gente tirou uma parte anterior ligada ao livro também. E se portanto tiver alguém que se interessa pelo estudo científico do tema, né? Esse segundo livro, Mindfulness e Ciência, da tradição à modernidade, um dos coordenadores do livro, o último ali, Marcelo de Marzo, ele também é coordenador desse curso que a gente faz de formação de instrutores de atenção plena, né? No FESP. O capítulo 4 desse livro, a publicação do livro é de 2014. Então, no capítulo 4, sobre Mindfulness e Neuroimagem, ali tem bastante referência das últimas publicações, né? Se alguém tiver interesse. Essas fontes são mais seguras que nós. Exato, mas aqui foi realmente só para a gente ter um overview geral, né, da atuação do Mindfulness no nosso cérebro. E agora nós vamos entrar aí na atenção plena em contextos diversos. Então, nós temos lá na Inglaterra o Sistema Nacional de Saúde, né? Hoje, o sistema de saúde público da Inglaterra aplica o Mindfulness em seus hospitais. Tanto para pacientes quanto para cuidadores. Né? Eles têm programas como um programa famoso lá é o MPCD, né? Prescrito para pacientes com histórico de recaídas e depressão, mas eles também têm programas de controle de estresse e ansiedade para os agentes de saúde, né? Enfermeiros, médicos e etc., que são ambiente hospitalar. Nos esportes, nós temos o Phil Jackson. Ele foi um dos grandes líderes, ele é um exemplo de liderança, né, no mundo da liderança. Phil Jackson, ele, inclusive, Michael Jordan, foi repetidamente o melhor jogador de basquete do mundo. Ele falou que só foi por causa de Phil Jackson. E ele aplicava, né, no Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, e aplicava o Mindfulness a todos os atletas. Não é à toa que eles foram 11 vezes campeões do mundo, né, Chicago Bulls. Atualmente, Phil Jackson ele é diretor do clube dos Los Angeles Lakers. Né? As Forças Armadas dos Estados Unidos, hoje, também, né, para os ex-combatentes de guerra, eles aplicam também o Mindfulness. Sabe os estresses que se passa durante as guerras, o estresse pós-traumático hoje está sendo tratado também com o Mindfulness deles. E grandes corporações, o New York Times fala, né? Fundadores do Facebook, Twitter, eBay, Zynga, PayPal, executivos e gerentes de companhias como Google, Microsoft, Cisco, numa conversa com especialistas em yoga e atenção plena. Então, todas essas grandes corporações já compreenderam, né, que a prática do Mindfulness, da atenção plena, ela só vem
a incorporar a criatividade, a melhorar o seu ambiente, produtividade, etc. Então, só vem ajudando essas grandes corporações e, cada vez mais, as pequenas corporações também estão começando a trazer isso. A gente colocou no site do Escola do Presente uma entrevista com um engenheiro da Google. Ele deu esse depoimento numa grande conferência de especialistas da área dele, em Londres, esse ano ainda. Tem lá o depoimento dele, tem uns 20 minutos, ele falando sobre como a atenção plena ajudou ele a lidar com as questões de estresse do trabalho, né? Ele é uma pessoa muito dedicada e reconhecidamente um grande especialista da área de informática, mas ele se viu no momento em que ele tinha alcançado o que ele queria profissionalmente, mas estava com uma série de questões emocionais, né, de estresse, de infelicidade, né, de desarmonia, que estavam assolando ele. E aí ele foi apresentado a um programa dentro da Google, né? A Google dos Estados Unidos é famosa por oferecer programas de atenção plena para os funcionários lá. E ele encontrou foi feliz. Né? O depoimento dele está em inglês e nós temos um resumo do depoimento dele em português. Também está lá no Links Interessantes. Só entrar no Escola do Presente e acompanhar. Na política também, nós temos ali na Inglaterra, no parlamento inglês, alguns grupos de práticas de atenção plena. Então, vem sendo incorporado também no meio político, né? Uma iniciativa para mudar a política mundial. Né? E na imprensa, foi capa da revista Time do ano passado, em fevereiro do ano passado, Mindful Revolution, né? Então, está trazendo aí todas as pessoas populares, né? O mundo pop que está envolvido no Mindfulness e fazendo aí todos os benefícios. Bom, falamos. Agora é a hora da gente experimentar um pouco o que é isso. Então, o que importa realmente no Mindfulness é a prática. Sem a prática, a gente não chega a lugar algum. Então, hora de pular na água, né? Hora de pular na água. A gente vai apresentar algumas coisas ligadas à prática de atenção plena, e a gente partir dessa pequena prática que a gente vai. Não pode ser uma prática longa, porque a gente tem pouco tempo. Né? Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adequar a nossa postura. Né? É muito importante que nós estejamos com a coluna ereta, porque essa posição ela favorece ao estímulo da atenção. Nossa atenção vai ficar mais ligada se a gente estiver com a coluna ereta. Então, eu peço que a gente troque essa postura, na medida do possível, vamos trazendo a nossa atenção para este lugar, para este momento. Né? Se vocês preferirem, vocês podem fechar os olhos. E busque perceber esse ambiente, como ele é, uma criancinha falando, buscando sentir a temperatura, sem desejar que nada fosse diferente, apenas percebendo ele no momento como ele é. Utilize todas as sensações do seu corpo. Comece a perceber o seu corpo sendo suportado pela cadeira. Perceba o movimento que o seu corpo faz ao respirar. Vamos nos interiorizando, buscando sentir todo o fluxo da respiração. O ar entrando pelo nariz, fazendo todo o seu caminho e voltando. Na
mente tente se dispersar, gentilmente volte à sua respiração. Durante alguns instantes, tente permanecer atento a ela. Simplesmente volte sua respiração. Perceba como é que está a sua respiração nesse momento. Agora, como o seu corpo está respondendo a essa prática. Como ele está se movendo agora. Percebendo o corpo sentado, sendo suportado pela cadeira. Vamos expandindo nossa atenção para o ambiente, percebendo os sons, todas as sensações do ambiente. Quando você se sentir bem, pronto, pode abrir os seus olhos. Ok? Foi uma breve prática, né, de como é a atenção plena na respiração. Aqui, a gente gostaria de ressaltar para vocês, primeiramente, o caráter laico da prática, né? Então, eu acredito que dificilmente alguém teve algum desconforto no sentido de que a prática ofendeu a sua crença religiosa. É simplesmente trabalhar com as sensações que você tem naquele momento. Né? Se você é ateu ou não faz diferença nenhuma, no final das contas. Né? Então, esse é um traço marcante das práticas de atenção plena. Né? Elas realmente foram adaptadas para o ambiente laico. Quando a gente fala que vem de origem budista, às vezes causa uma estranheza, né? Mas essas práticas estão realmente adaptadas tanto do ponto de vista mais filosófico quanto do ponto de vista prático. Né? Ninguém precisou sentar aqui com a perna cruzada, ninguém precisou se retirar para uma montanha, uma prática que você faz a qualquer momento, onde você está no ônibus, né? Você pode fazer em pé, esperando o ônibus, você pode fazer no seu ambiente de trabalho, enfim. Aqui também a gente faz uma opção, né? Muito comum em programas ligados à área educacional é substituir a palavra meditação pela expressão práticas de atenção ou exercícios de atenção. Né? Porque a gente acredita que ela talvez seja um pouco mais fiel ao que realmente acontece. Né? Então, nessa prática a gente fez uma orientação e você ancorava a sua atenção na respiração. Né? Eventualmente, você podia se pegar em levaneios,
e você percebia onde a sua mente estava, você estava pensando numa prova, numa conta para pagar, uma coisa que eu já fiz, em algumas circunstâncias que eu gostaria que acontecesse, ou que não acontecesse, enfim. Olha para onde a sua mente estava, volte a sensação para a respiração. A cada vez que a gente se pega em devaneio e volta a atenção para a respiração, o nosso músculo da atenção faz e a gente fica ali, ancorado na sensação da respiração. De repente, comecei a pensar em outra coisa, não sei o que, então minha mente divagou. Percebo o devaneio e volto para o momento presente. Meu músculo da atenção faz e fica segurando. Então, práticas de atenção, exercícios de atenção, no nosso contexto, nós acreditamos que às vezes seja um pouco mais fiel ao que esses exercícios são. A palavra meditação às vezes pode instigar o preconceito e afastar algumas pessoas. Eu tenho desnecessariamente. Eu acho que vale a pena só a gente falar um pouquinho sobre essa prática. É muito natural que a gente ache que a gente não conseguiu fazer ou que a gente não tem a capacidade de fazer uma prática. Quando a gente fala meditação, eu não consigo meditar ou não consigo estar. É mentira. Todos nós temos córtex pré-frontal, todos nós temos a capacidade de estar atentos àquilo. Pode ser que em determinada prática você não conseguiu voltar ao momento presente, mas só o fato de você estar lá e primeira vez que você fez isso, depois você se distraiu e não voltou mais, você já esteve fazendo a prática. A gente começa devagar a prática, como natação. Primeiro a gente entra na água, depois a gente começa a nadar. Então, a gente vai começar a ter os estímulos e melhorar a nossa capacidade de atenção com o exercício de estar voltando. Fala, poxa, mas toda vez que eu vou fazer eu fico me distraindo. Graças a Deus, porque senão você não teria o estímulo para voltar a atenção. Entendeu? Então, o fato da gente voltar a atenção é que realmente nos traz a prática. Tem pessoas que quando fazem a prática ficam muito chateadas, porque, poxa, eu fico me distraindo toda hora. Não se sintam. Seja gentil consigo durante a prática e volte ao momento presente. Volte à sua âncora, seja a respiração, seja o seu pensamento, seja o seu sentimento. Então, isso é muito bem lembrado pelo Leandro. Essa é uma prática e esse estado de atenção plena, ele é treinado. Inclusive, há diversas maneiras de se medir o estado de atenção de uma pessoa ao momento presente, desde questionários, tem alguns questionários validados e no final você tem uma pontuação lá, de quão presente você é para o momento, até questões mais fisiológicas mesmo. Temos aí experimentos que medem a espessura, inclusive há algumas publicações nesse sentido. Você pega uma pessoa que nunca meditou, aplica uma intervenção de atenção plena e vê a mudança da espessura de algumas áreas cerebrais dela antes e depois do programa. Então, a atenção plena é um exercício e é um estado treinável, desenvolvido. Você sabe que as pessoas, os meditadores com experiência, possuem realmente uma massa do córtex pré-frontal maior. Isso é comprovado pela ciência. Então, você sabe se uma pessoa é realmente uma praticadora de meditação ou de atenção plena, através disso também. Então, nós vamos agora apresentar algumas definições do que realmente é a atenção plena. John Kabat-Zinn, ele define a atenção plena da seguinte maneira: um modo específico de prestar atenção intencionalmente no momento presente e sem julgar. O fato de você julgar lhe tira você do momento presente. Pelo fato de você estar julgando, você realmente está saindo. Você não está mais percebendo ele, você já entrou dentro dos seus devaneios. Então, atenção plena é você estar prestando atenção de maneira intencional no momento presente e sem julgamento. Essa questão de não julgamento ela é bem ampla. Não sei se você quer falar alguma coisa. O julgar, muitas vezes,
ele faz parte da nossa reação automática em relação às circunstâncias. Né? Uma pessoa entra no ambiente e brota nossa, essa roupa não é adequada para esse ambiente. Né? Faz parte da reação natural. Né? O julgar está ligado também em muitos processos que não nos permitem raciocinar de uma maneira diferente. Esse raciocínio imediato ele nos aprisiona num ponto de vista. E a gente vê o nosso pensamento como uma verdade, e não apenas como um pensamento. Né? Então, tem uma série de questões ligadas a esse julgar. É um elemento estruturante da prática de atenção plena, né? E que a gente vai lapidando ele ao longo dos tempos. Né? Outra definição que nós trazemos, da Jamal Burke, perceber o que está acontecendo e escolher a forma de responder às experiências em vez de ser impelido pelas reações habituais. Então aqui de novo a gente encontra a palavra reação, né? Em contrapartida da palavra escolha. Bom, aqui nós temos alguns elementos estruturantes, né? Que são observados em primeira pessoa durante a prática de atenção plena. Né? Então, pensamentos, sentimentos, sensações físicas e comportamentos ou relações sociais. Então, enquanto a gente praticou a atenção plena da respiração, nós fomos convidados a ancorar nossa atenção na sensação da respiração. Né? E aí, ao me perceber em devaneio, eu via o pensamento que estava em mim naquele momento. Então, estou ligado às sensações físicas e também estou observando os meus pensamentos. Né? E a mesma coisa pode acontecer com os sentimentos de, poxa, esse cara está falando, nossa, eu já estou com fome. Vem uma relação de, nossa, não queria estar aqui, queria estar em outro lugar. Né? Eu percebo o meu sentimento naquele instante. Né? E isso tem muito a ver também com essa atenção, também pode ser dirigida para o comportamento e para as relações sociais. Aqui tem duas coisas que eu gostaria de destacar. A primeira delas é o ser humano naturalmente aprende pela observação. Uma criança de 4, 5 anos de idade desenvolve uma estrutura de linguagem absolutamente elaborada e ela aprendeu a falar só observando as pessoas falarem. Né? Então, a observação nos ensina demasiadamente. Né? Esse nosso estado, e do meu ponto de vista, eu acho que a escola contribui muito para esse estado. Eu vou até usar uma palavra que talvez seja um pouco forte, mas ela expressa bem o que eu penso sobre o assunto. Esse estado de sonolência, de adormecimento. O que você comeu? Não lembro. Piloto automático. O que você estava pensando? Não lembro. Como é que foi, né, os seus sentimentos durante o dia? Não sei. Esse estado de adormecimento, ele tira de nós a observação. E a gente passa a desaprender sobre nós mesmos. Né? Então, os cursos de atenção plena, os cursos práticos de atenção plena, não é uma terapia no sentido de que não tem ninguém te orientando, olha, você está fazendo isso certo ou aquilo errado. Né? Você é oferecido a você práticas que você simplesmente se observa. Né? Coisas incontestáveis. Você chega no final do dia e fala, bom, hoje eu pensei o dia inteiro naquela prova que eu tenho daqui a um mês. Eu percebi isso. Né? E você vê a consequência que esse pensamento tem na hora da prova. Você experiencia isso por si mesmo. Né? E você tira suas próprias conclusões sobre as consequências. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações físicas e os seus comportamentos e suas relações sociais. Você observa por si mesmo. Né? E esse simples fato de sair do estado de sonolência já te ensina absurdamente sobre as coisas que você quer escolher para a sua vida e as coisas que você eventualmente decide mudar. Né? Ou aquelas que você é obrigado a aceitar. E você, olha, eu não posso, não tem como eu mudar isso. Então, o elemento aceitação é muito presente também nessa prática de atenção plena. Né?
A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é a questão dos comportamentos e relações sociais. Tem um conceito em atenção plena que é muito explorado nos ambientes educacionais, que é o conceito de interesa, né? Então, faz parte dessa nossa sonolência, por exemplo, suponha que eu seja viciado em chocolate. Então, naquele momento de fissura, eu perco a clareza da inteireza do momento. Se eu digerir aquele alimento, estou com uma série de complicações no meu organismo, de doenças, de desconfortos, por conta desse tipo de dieta, né? Mas naquele momento eu perco a inteireza desse momento, daquela atitude, né? Porque aquela atitude vai gerar de consequência na minha vida. E eu só penso no prazer que aquele instante efêmero vai me dar ao ingerir aquele alimento, né? Então, esse processo de interesa é muito importante para os nossos comportamentos e também para as nossas relações sociais, né? Em questões, por exemplo, ligadas à sustentabilidade, eu adoro tomar um banho quente, né? Eu fico lá 40, 50 minutos, eu gosto muito, eu faço isso há muito tempo, mas a situação ambiental, hoje, a gente tem uma relação de exploração da natureza e chegamos a uma complicação de escassez hídrica. Então, tem uma relação entre o meu comportamento e o meio ambiente e a sociedade, porque se eu consumir muita água, o outro vai consumir pouco, porque vai sobrar para ele, né? Então, esses processos de interesse são muito interessantes e estão em desenvolvimento nos programas educacionais, né? E é uma grande porta que a atenção plena abre para tratar uma série de questões de maneira um pouco mais objetiva, né? Do ponto de vista de que nós, enquanto sociedade, consigamos escolher hábitos mais compatíveis, né? Então, entender o meu hábito, entender a consequência dele e também ter ferramentas para mudar o meu hábito. Porque essa ferramenta de eu chegar aqui e falar para você intelectualmente, olha, não fica muito tempo no banho, não coma chocolate, né? Isso é um discurso, isso é intelectual. A pessoa que tem medo de avião, você pode dar um discurso super lindo para ela, né? De falar que ele é o meio de transporte, o segundo meio de transporte mais eficiente do mundo, só perde para o elevador, mas isso é um intelectual, né? Quais são as práticas que permitem essa pessoa reagir diferente quando ela está lá sentada no aeroporto? Então, a atenção plena, ela tem elementos aí que nos permitem trabalhar com os nossos hábitos de maneira um pouco mais objetiva nesse sentido, né? Se aprender a se aproximar de situações desconfortáveis, entender as suas reações, os seus pensamentos e suas emoções naquele momento, né? Estudar isso em primeira pessoa. Então, em muitas ocasiões eu me percebo e vou aprendendo sobre mim mesmo e muitas vezes das mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? E aí você não cai nesse joguinho tão facilmente sem precisar de outra pessoa. A sua própria observação vai te levar a uma série de habilidades, né, mais compatíveis com as suas escolhas. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa? Não? No ambiente escolar, as intervenções em adultos, elas têm bem mais evidências científicas, né? Começou lá em 82 com a Cadaxina, a gente tem uma série de publicações, já tem muita coisa que se sabe, muitas indicações precisas e contraindicações nos programas de atenção plena também, tá? No ambiente escolar, isso é um pouco mais recente. A gente tem aí em torno de 10 anos de pesquisa no ambiente escolar. Já temos algumas respostas promissoras, mas é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, né? A gente pegou como referência aqui uma revisão da Mindfulness in Schools, que é um programa do Reino Unido, né? Eles apontaram o que a gente vai trazer aqui agora a partir de 2 revisões e 20 artigos isolados, né? Que permitiram eles levantar essas questões. Então, desse levantamento, do que a gente tem no ambiente escolar até agora, essas intervenções de atenção plena apresentam relativamente baixo custo e são fáceis de serem implantadas nos ambientes escolares, né? Elas são inofensivas e agradáveis para estudantes e educadores.
Lembrando que o termo inofensivo aqui, todos esses programas eles são desenvolvidos por instrutores qualificados, né? Então, não dá para ler um livro e sair da norma de atenção plena. Tem cursos específicos, como nós estamos participando de um, né? Em São Paulo. Não é uma coisa que dá para ministrar de orelhada, digamos assim. Só um adendo aqui, a questão de ser agradável ou não é o foco do Mindfulness. Esses benefícios que a gente tem do Mindfulness não é realmente o nosso foco. Tá? Inclusive, se a gente for e praticar Mindfulness com a intenção de alcançar esses benefícios, de ser agradável, de ser relaxante, ou de eu conseguir maior foco, a gente está fugindo do Mindfulness. A gente está fugindo da prática. E a prática vai levar a gente até isso, a ser agradável, a ser relaxante, etc. Então é muito natural que as pessoas se sintam frustradas porque terminam uma prática de Mindfulness e ela não está relaxada. Por quê? Porque ela foi com a intenção de atingir um estado de bem-estar ou um estado de relaxamento. E o fato dela ter essa intenção de alcançar esse objetivo fugiu da prática do Mindfulness. Então, a gente tem que ter em mente que elas são inofensivas e agradáveis para estudantes e educadores, mas não é o objetivo. Isso é uma consequência do trabalho. Isso. Né? Muito bem observado. A gente, dificilmente você avalia como está a sua prática de Mindfulness num recorte pequeno de tempo. Né? Essa minha última prática foi muito desconfortável, então não estou praticando direito. Não. Nos últimos 6 meses, o que essa prática tem feito? No último ano de prática, isso melhorou. No curso de 8 semanas, por exemplo, você passa pelo curso, e depois das 8 semanas, melhorou alguma coisa? Não. Então, são reflexões um pouco mais honestas do que essa prática foi agradável ou desagradável. Bom, também oferece melhora na saúde mental, emocional e física, diminui a ocorrência de emoções negativas e ansiedade, é civilizadora, né? Esse conceito de interesse que eu falei, muitos elementos de relação social e ambiental são levantados nos ambientes escolares, contribui diretamente para o desenvolvimento cognitivo, performance e de função executiva. Né? Isso quer dizer, sim, os alunos tiram melhores notas. Né? Porque se você aprende a lidar melhor com as suas emoções e você consegue, de maneira geral, aumentar a sua atenção ao momento presente, a aula está no momento presente, aqui e agora. O livro que você lê está no momento presente, aqui e agora. A prova que você faz. A prova que você faz é aqui e agora. Né? Como você se prepara para a prova também é aqui e agora. Então, tudo isso são fatores importantes. Né? É interessante que o Emerson participou do Congresso Internacional de Mindfulness faz pouco tempo, né? E lá teve uma parte bem interessante voltada para a educação e foi apresentado para a gente alguns estudos muito interessantes sobre a performance do aluno, né, no contexto escolar, como se melhora realmente através dessas práticas. Muito bem. Certo. Bom, a nossa opinião. Autoconhecimento potencializa a eficiência e bem-estar de qualquer ser humano. Né? Se encontra a prática de atenção plena em hospitais, em grandes corporações, em escolas. E por que isso dá tão certo? Né? Porque nos falta um elemento de autoconhecimento natural da nossa cultura. Né? É preciso que o nosso sistema educacional incorpore urgentemente práticas que favoreçam o autoconhecimento de forma objetiva. Né? Então, o que a gente está falando aqui e o que a gente acredita é a mudança de paradigma do nosso sistema de ensino ocidental. E, veja, nós temos grandes conquistas sociais sobre o modelo educacional vigente. Nós aumentamos absurdamente a expectativa de vida, né? Questões ligadas a saneamento básico, questões ligadas à democracia, bem-estar coletivo. Há 300 anos atrás, 200 anos atrás, por exemplo, o poder vigente aqui no nosso país assassinava quem era contra a opinião dele e espalhava os restos mortais para servir de exemplo para as outras pessoas. Né? Hoje, isso é inadmissível. Então, muitos desses avanços vieram da nossa escola. Né? Mas as questões que a gente está enfrentando
hoje, aliar esse conhecimento externo que a gente já faz com o conhecimento interno é imprescindível, e a gente acredita que isso vai catalisar uma série de processos, né? Na nossa própria sociedade. Então, conhecimentos externos e internos, sentimentos, comportamentos, reações e emoções, tratados com o mesmo nível de seriedade dentro de sala de aula. Né? A gente só olha para esse elemento de cima, não para esse elemento de baixo. Bom, a atenção plena é uma prática oportuna para isso, oportuna para essa mudança de paradigma, na nossa opinião, porque é laica, porque tem uma linguagem adaptada para a nossa cultura, apresenta benefícios baseados em evidências científicas, é profilático em vários aspectos, né? Tem um estudo interessante que a Mindful Schools dos Estados Unidos, eles fizeram em escolas de periferia, estudando o impacto que os programas de atenção plena têm no número de brigas do colégio. Né? Fizeram assim, várias escolas e os resultados foram positivos. Permite melhores escolhas, né, tanto de costumes quanto de ofício, que favorecem a sustentabilidade, que é um tema que está em pauta. Né? Então, os exemplos que a gente viu aqui, você tem uma série de elementos para trabalhar dentro de sala de aula, para que a pessoa entenda a relação que o comportamento dela tem com o meio ambiente, e mais do que isso, forneça ferramentas para que ela escolha outros comportamentos de forma mais consciente. Bom, incentivos para desenvolver e replicar esses programas adaptados ao ambiente escolar são fundamentais. Né? Tudo isso ainda está em desenvolvimento e a gente precisa de muito apoio, de muita gente trabalhando cientificamente sobre esse tema também, para avançar nesses programas de ensino. Né? Bom, o nosso sonho é esse, a escola do presente. Uma organização sem fins lucrativos que capacite escolas como entidades autônomas em práticas de atenção plena, tanto em sala de aula quanto entre os colaboradores, né, e familiares ligados à escola, e também que se tornem autônomas em orientação vocacional integrada com os desafios sociais vigentes. Foi o que a gente trouxe agora há pouco. Né? O que a gente está fazendo para chegar na escola do presente, ela vai nascer em breve. A gente tem um grupo virtual de leituras, que é o Leituras do Presente. Se vocês entrarem no YouTube e procurarem por Leituras do Presente, vocês encontram lá. Nós temos encontros semanais às quartas-feiras, das 21h30 às 22h40. Né? A participação é inteiramente gratuita via Hangout Online. Nós estamos no segundo título, né? A gente está lendo agora o Fuga Pacific Living. E a gente já terminou da David Amador, Viva Bem, Favor e Elegância. E a gente também está fazendo a formação para a instrução de atenção plena. Né? Então, a nossa conclusão é prevista para novembro de 2015. A gente vai falar um pouquinho sobre essa formação a partir do próximo ano de projeção. Para 2016, nós pretendemos oferecer cursos de atenção plena de redução de estresse e ansiedade para professores de escolas públicas e particulares. A gente deve começar em fevereiro do próximo ano a oferecer esses cursos em escolas públicas já, né? E também oferecer cursos de atenção plena para adultos, público universitário e cursos para adultos e empresas. Sobre a nossa formação de instrutores de atenção plena, a gente faz essa formação no Centro Mente Aberta de Mindfulness, em parceria com a Unifesp, oferece esse curso de formação, né? Aqui não está aparecendo o módulo básico. Isso, o módulo básico é basicamente sobre estabelecimento da prática pessoal. O intermediário é o que a gente está agora. Você recebe a instrução e oferece grupos de atenção plena sob supervisão. Então, semana a semana, a gente envia relatórios para o pessoal. Aqui uns encontros online também. E eles vão nos tutorando, né, nesse processo. E em novembro nós devemos fazer o módulo avançado, que é a discussão de casos, né? E a gente compartilha essa experiência sobre esses cursos que foram supervisionados. Aqui está o site da Mente Aberta, para a gente ver. Bom, sobre o curso, que agora nós convidamos todos e todas vocês para esse curso de 8 semanas, o público-alvo são graduandos, pós-graduandos, colaboradores universitários e pessoas adultas em geral. Esse curso é um curso prático e não teórico,
né? Então, no curso a gente vai discutir quais são as práticas básicas de atenção plena. Então, tem um momento de prática, tem um momento de discussão da prática, tem um momento de discussão das práticas semanais que a gente sugere que vocês façam também, né? E os objetivos do curso são redução de estresse e ansiedade, promoção de saúde física e psicológica, né? Regulação da atenção e autonomia para a prática pessoal de atenção plena. O curso, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer o que vocês estão fazendo agora é assistir essa aula inaugural. A gente também deve disponibilizar ela no YouTube nos próximos dias, né? Esse curso é um encontro semanal de aproximadamente 2 horas. A gente não pratica as 2 horas ininterruptamente, né? Em encontros a gente pratica às vezes 2, 3 práticas diferentes, e aí a gente faz um inquérito coletivo para saber como foi a prática, para discutir sobre o assunto. Mas os encontros têm duração aproximada de 2 horas. É indispensável uma predisposição mínima, e esse é o mínimo, de 10 minutos diários de prática, né? Muitos dos programas que são estudados e apresentam assim, resultados expressivos, né? No ambiente hospitalar, por exemplo, você tem aí 60% dos participantes do grupo reduzindo em no mínimo 50% da sensação de dor, por exemplo, né? Esses programas, se vocês terem uma ideia, eles sugerem de 45 minutos a 1 hora de prática diária, 6 vezes por semana. Então, esse é o pular na água. Se for um curso prático, sem estar disposto a pular na água, não tem jeito, né? Então, essa predisposição mínima de 10 minutos é importante. E a gente vai pedir 2 contribuições conscientes, isto é, 2 doações anônimas, né? Não tem nenhuma exigência em relação a isso, cada um contribui se quiser e quanto quiser. Ao final da 4ª semana e na 8ª semana, para a gente cumprir os custos de aluguel da sala aqui no sábado, né? Durante a semana, a Casa do Lago oferece gratuitamente o espaço para eventos gratuitos, mas durante o final de semana a gente tem uma pequena taxa. E a gente também teve algum custo com a impressão dos cartazinhos, né? E se sobrar algum excedente, vai para a escola do presente para a gente começar a partir do próximo ano esses trabalhos. Aqui é a agenda do curso, de 8 semanas. Nós teremos basicamente um encontro aos sábados, das 14 às 16 horas. Eu conduzirei essa turma. E outra turma às segundas-feiras, das 20 às 22 horas. Né? O primeiro encontro, a gente vai disponibilizar um questionário online para vocês até dia 17 de novembro, né? Então, isso aqui também envolve uma análise, porque tem algumas pessoas que são contraindicadas para o curso, né? Geralmente ligadas a problemas de esquizofrenia e coisas afins, né? Os programas de atenção plena também têm contraindicações, e como a gente está fazendo a nossa formação no centro médico, eles são muito atentos a isso, né? Então a gente precisa desse feedback dos questionários antes para aceitar as inscrições. E a partir daí são encontros semanais, né? Um encontro por semana. Esses cursos serão lá na moradia, a gente passa os detalhes para as pessoas que forem participar do curso. Na moradia não fica, é o mesmo curso, exatamente, são horários diferentes e condutores diferentes, é exatamente o mesmo curso. Pois não? Sim. Então, aqui, exclusivamente, como o curso vai ser exatamente o mesmo, né, a gente pode pensar nessa opção da pessoa que eventualmente perde no sábado, passa na segunda, só aquele encontro, né? Se perder um encontro, considerado que não perca um encontro, que não perca nenhum, na verdade, né? Porque todo encontro tem prática nova. Mas se perder também, a gente passa um relatório do encontro por e-mail, tá? Das pessoas que faltarem, mas é desejável que venha aos outros encontros, porque essa relação, por exemplo, na segunda quem faltar aí já perdeu mesmo, né? Tem que acompanhar o relatório inteiro. Tá?
E a gente vai disponibilizar o formulário de inscrição para esses 2 cursos a partir de amanhã, 13/9, às 17 horas, tá? A partir das 17 esse formulário vai estar à disposição de vocês no site escoladopresente.com. Isso, a gente vai tomar liberdade também para as pessoas que se inscreveram, né, nessa aula, a gente vai encaminhar um e-mail de lembrete, né, falando, olha, já está disponível para inscrição. Exato. Se porventura alguém não fez a inscrição, mas compareceu ao encontro e quiser deixar os dados com a gente, é só nos procurar no final do encontro, a gente anota o e-mail. E aqui está o nosso contato. Nós agradecemos enormemente pela paciência dos quantos minutos de atraso? 10 minutos de atraso nós tivemos. Realmente uma felicidade para nós ter a atenção de vocês. É um tema que nos traz muita satisfação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre indicação de livro, sobre curso, qualquer coisa que estiver ao nosso alcance. Exato. Né? O que nós pudermos contribuir, ficaremos muito felizes em responder para vocês. Aqui estão os nossos contatos pessoais. Né? Acho que a gente pode abrir se alguém quiser. Se alguém precisar ir embora, também fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição também. Muito bem. Eu vou lá embaixo. Eu estou vindo hoje aqui para me tratar da minha filha para estudar essa semana, e ela está numa situação de vestibular. Né? Ela está na reta final desse semestre e a partir do mês que vem já começa a maratona e ela gostou da tarefa que ela tem intenção de fazer. Né? A minha pergunta é, nesse momento vai passar por essa maratona, é dizer demais que vai gerar muita expectativa para ela, quando ela vai pagar esses estudos nesse momento, ou pode já ter algum benefício e contribuir com alguma coisa estressante? Né? É uma excelente pergunta. Veja, a questão da expectativa é um elemento central, né? Então, por exemplo, nos programas aí que o Cabatim, essa clínica de redução de estresse existe até hoje. Você vai na clínica de redução de estresse, você tem expectativa do quê? De reduzir o seu estresse, você procura por alguma coisa. Né? Olha, de maneira geral, esses programas são bem eficientes em como lidar com estresse e ansiedade. Né? Mas, por vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está numa rotina, ou vem com um costume aí de anos e anos, né? Ela já está habituada a estudar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, só estuda, né? De repente vai estar fazendo curso ali e a cabeça vai estar falando, nossa, eu devia estar estudando agora, eu estou perdendo meu tempo, etc. Né? Então, se a pessoa tem a consciência de que a pausa é extremamente essencial para otimizar o seu desempenho em qualquer coisa. Então, qualquer atleta de alto nível dorme, come e tem entretenimento. Qualquer atleta de alto nível tem descanso. Né? Você, em períodos interruptos aí, é evidente que você abaixa a qualidade do que você está fazendo. Né? De maneira geral, os programas têm uma boa resposta. Né? Mas procurar chegar no programa com uma expectativa imediata, todos esses benefícios são benefícios ligados à prática regular de atenção plena. Né? Em 8 semanas, inclusive, muitos estudos demonstram isso, que já em 8 semanas existe um incremento, em média, expressivo, né? Não é uma coisa assim que você precisa ficar inventando. Né? Mas quando a gente fala de ciência, é um pouco complicado, porque isso é em média. Você tem uma estatística. Né? Então, a gente não tem as condições de dizer assim, olha, vai funcionar. A gente tem condição de dizer que para a maioria das pessoas é favorável. Né? Os estudos apontam isso até o presente momento. Eventualmente, uma pessoa ou outra apresenta
um pouco de dificuldade, realmente ligada a isso que eu estou falando, né? No caso do vestibular, nossa, estou perdendo meu tempo aqui, porque eu podia estar estudando, não sei o quê, se ela fica muito ligada a essas questões, né? Pode ser que tenha alguma complicação. Mas, em média, os problemas são de ciência, né? Já em ciência. Mas a proposta não é abrir essa atenção para esse momento? Sim, a proposta é abrir a atenção para esse momento, mas em momentos de crise, isso é muito presente, assim, principalmente nos programas para depressão, né? Então, por exemplo, o MDCT é um programa que tem um resultado super expressivo para pacientes com recaídas em depressão. No momento de crise de depressão, o programa é contraindicado. Então, a pessoa é convidada a fazer o programa fora da crise, não na crise. Então, tem alguns cuidados aí, né? Se estivesse no começo do ano e o vestibular fosse no final, a gente iria com convicção, faça, né? A minha opinião pessoal é, faça, né? Isso vai ajudar muito. No olho do furacão, às vezes, pode ter alguma complicação nesse sentido. Isso. É quantos meses para o vestibular? Começa agora, no final do curso, novembro, dezembro. E o nível de ansiedade da pessoa? Altíssimo. Mas, de maneira geral, os programas apresentam benefício já depois de 8 semanas. Mais alguém? Pessoal? Mais alguma coisa? Não? Bom, nós ficaremos à disposição de vocês aqui também, né? Se alguém tiver alguma dúvida depois do ensinamento, a gente vai estar aqui à disposição para recebê-los. Tudo certo? Uma grande felicidade, muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e até a próxima.